Se der medo, vai com medo mesmo. Muito falei essa frase pra mim já. E é isso, pessoal. Essa frase faz todo sentido quando a gente fala de investir em renda variável, investir em fundos imobiliários, investir em ações, dirigir carro pela primeira vez, andar de bicicleta, qualquer coisa que nos gera medo, a gente precisa enfrentar esse medo se a gente quiser aquela conquista. Não vai ter jeito. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Juliano. E aqui eu quero trazer conteúdos de educação financeira, mostrar um pouco da minha carteira, mostrar como eu invisto, como um investidor iniciante, né? Como um investidor iniciante pode fazer para ter bons rendimentos, ainda que poucos, de pouquinho em pouquinho. Eu acho que é possível sim construir um patrimônio para quem veio de baixo, né? Através do trabalho. Não, esse canal é a longo prazo. Quando eu comecei ele, eu já sabia que seria assim e tomara que seja assim. Pretendo que fique muito, muito tempo, porque isso dá a possibilidade de acompanhar a carteira, de fazer aportes, de entender os rendimentos, falar sobre cada classe de ativos, sobre cada ativo dentro das respectivas classes também, por que não? E entender um pouco para quem ainda tem medo. Então, esse vídeo especificamente eu quero explicar um pouco como eu, né, no meu caso, perdi o medo de investir em fundos imobiliários, em ações e na renda variável de uma forma geral. Então, primeiramente, já para a gente ir direto ao ponto, eu não comecei ontem, né, apesar do meu patrimônio, como vocês estão vendo aqui, estar pequeno, eu comecei, eu tive alguns erros também, quero gravar um vídeo sobre isso, de erros que um deles foi girar a carteira. Então o giro de carteira acaba te matando muito, te faz perder tempo, te faz ter desvalorizações e inclusive perder o principal que é o efeito dos juros compostos dentro dos teus investimentos. Então um dos meus erros foi, infelizmente, tirar o valor e nem foi para algo de emergência realmente, mas porque eu não via muito crescimento, não estudava muito, não me aprofundava dentro desses investimentos e acabei tirando dali o valor que eu tinha. Então era para ter um valor mais considerável, mas estou feliz, estou tranquilo. Eu vejo que eu tenho muito tempo ainda pela frente, né? Eu ainda não cheguei nem nos 30 anos, então eu vejo um futuro muito brilhante, muito interessante desde agora, porque tudo é questão de pensamento, o que eu quero para minha vida, né? E isso já vinha comigo desde os meus 20, 21 anos ali. Hoje eu tô com 26, então desde os meus 21 anos, quando eu saí do exército ali, eu já pensava que o mundo estava mudando, né? Então, a internet ainda não estava com essa força que ela está hoje, com produtos digitais, negócios digitais e tudo mais, mas já dava indícios de que simplesmente trabalhar por trabalhar, como a gente viu nossos pais trabalhando, nossos avós, não era mais o rumo que o Brasil tomaria, né? Tanto que a gente vê agora no cenário atual uma infestação ali de bets, de plataformas, e o brasileiro se jogando como se aquilo fosse dar dinheiro de graça para eles. Isso é uma coisa muito triste. As pessoas perderam a noção do trabalho, do esforço. Isso é bem complicado de conseguir consertar. Não sei se isso tem conserto. Sinceramente, é algo que eu tenho que estudar ainda. Isso é coisa de comportamento social. Mas falando dos investimentos, todo esse contexto é para falar para vocês que o que manda aqui é a constância. Se tu não tiver constância de todos os meses estar lá aportando, estar lá colocando dinheiro, analisando minimamente as ações que tu investe teu dinheiro, as empresas, se ela está dando lucro, se ela não está, por que que tu vai investir nela. Não precisa ser um técnico, né? Não precisa ser um analista CNPI, que é a pessoa que indica ações, né? Simplesmente só precisa ser alguém que tenha a hombridade, tenha a capacidade de um pouco a cada dia olhar o mercado, entender que para ti ter sucesso, não interessa se tu vai lidar com investimentos ou não. Um pouco dos conteúdos dos vídeos aqui, eu quero falar um pouco de vida, que é uma coisa que eu gosto de falar.
E na vida, no negócio, na carreira, independente do que tu for fazer, vai levar tempo. Então, eu prefiro gastar o meu tempo com algo que vai me gerar retorno. Então, tanto na carreira quanto em investimentos, tanto na liberdade financeira, elas só são atingidas em bons lugares com consistência, com persistência e com sagacidade também. Por que não? Né? Às vezes, um pouco disso é bom. Tem um livro chamado Sagaz que é bem interessante também. Tem insights muito legais. Recomendo a leitura, inclusive. Então, um pouco da minha carteira aqui para vocês, que é uma coisa que eu gostava de olhar também. Eu gosto de olhar quando eu acompanho demais canais aqui no YouTube. É a carteira dos investidores, aí, tanto iniciantes quanto intermediários. Porque a gente percebe que no início ali o que interessa mesmo é tu manter o hábito, é conseguir ter o hábito de investir. Então, como eu estava falando, uma das coisas que me prejudicou muito foi eu não ter mantido esse hábito. Então, eu deixei um tempo parado, não investi, tirava uma parte, colocava de novo. E não eram vendas estratégicas, que a gente vai falar aqui em outros vídeos mais para frente. Eram vendas que me prejudicavam, porque eu tirava o valor dali, não era para aproveitar uma oportunidade e comprar outro tipo de ação ou outro fundo imobiliário. Na verdade, era simplesmente uma venda da minha cabeça para comprar algum bem material. Enfim, isso não é recomendável, né? Não, isso não tem nada a ver com buy and hold, com comprar para longo prazo, com uma carteira sólida de investimentos. Tá? Então, investir é ter consistência, é ter constância e não deixar se perder o hábito de fazer isso um pouco a cada dia. Pois bem, aqui estou novamente. Isso aconteceu em 2022 ali que eu deixei. Até eu tenho aqui dos proventos ali tudo, os históricos dos proventos de a cada ano. Em 2022 eu consegui muito pouco recurso ali para investir, enfim. E 2023 eu estava um pouco mais forte e mantive. Agora 2024 eu acelerei um pouco. Então meu patrimônio aumentou um pouquinho porque eu já acelerei com alguns aportes a mais ali, ganhei, recebi alguns valores do meu trabalho e já consegui investir um pouco mais. E qual é a minha ideia, né? Minha ideia é receber dividendos, então receber renda mensal. No momento eu tenho 10 ações, né? 10 ativos de ações, 6 fundos imobiliários e uma parte ali da carteira, uns 25% mais ou menos, em tesouro direto, aproveitando agora a alta da taxa de juros. Então essa é uma estratégia também de diversificação, né? Que eu procuro ocultar na minha carteira. Então é receber dividendos no longo prazo e aproveitar as oportunidades, como agora das taxas altas, né, de juros para ter renda fixa. Então, basicamente, eu procuro investir em ativos perenes que apresentaram consistência ao longo do período, ao longo do tempo, e são muito saudáveis. Isso me ajuda bastante a ter uma previsibilidade de receita, obviamente. Isso me faz ter muito mais coragem, né? Como é que a gente tem coragem? Como é que a gente perde o medo de investir? Então, o medo de investir ele vem do medo da perda, né? Então, a gente tem mais medo de perder do que esperança de ganhar. Então, isso para tudo na vida já está errado. Se tu pensa assim, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Se tu tá com medo, vai com medo mesmo. Afinal, tu tem que controlar a perda. Isso envolve risco. O risco a gente não elimina em lugar nenhum. No meu trabalho, há risco de eu ser mandado embora. Se eu sou concursado, há risco de eu ser rebaixado. Se eu sou um médico, não interessa. Qualquer profissão, qualquer atividade, há riscos. Então, os riscos devem ser controlados, devem ser mitigados. Se eu sou um funcionário de uma empresa e a qualquer momento eu posso ser mandado embora, esse é o meu risco. E como é que eu mitigo ele? Como é que eu reduzo esse risco? Como é que eu controlo? Me profissionalizando, me tornando cada vez melhor no trabalho, me tornando, eu não diria insubstituível, mas algo raro. Me tornando algo valioso que eu traga, que ninguém traz mais resultado para minha empresa do que eu. Essa é a mentalidade. Porque se essa empresa não valoriza, a próxima vai valorizar. Esse pensamento eu aprendi, isso tem me ajudado muito na carreira e recomendo também que seja algo que faça parte, né,
do investidor que deseja ter uma carreira de vida financeira também interessante e próspera, né? Então, o medo a gente perde fazendo, né? Não precisa começar com 5 mil, 10 mil, 15 mil reais ali, né? Não gosto de enganar as pessoas também dizendo que coloca ali 10 reais, coloca 20 reais. Tem como? Tem. Por exemplo, essa cota aqui de um dos fundos imobiliários que eu tenho, do Vigia, hoje ela está em 8,90. Tá? Então, com 8,90 tu compra uma cota de um fundo imobiliário e já começa a receber rendimentos. Não é nenhuma recomendação desse fundo, tem outros fundos também que a gente chama de base 10, né? Que são fundos que têm sua cota ali, seu preço de compra no mercado até 10 reais, um pouquinho acima disso, ali 10, 12 reais, e que é muito acessível. Então, os fundos imobiliários têm essa característica de acessibilidade. Porém, o medo a gente perde fazendo. Quando tu tinha medo de andar de bicicleta, tu foi lá, andou, caiu, colocou as rodinhas, depois não caiu mais, depois tirou as rodinhas, né, para quem aprendeu lá quando era criança, e perdeu o medo, porque tu foi lá e fez, né? A tua vontade de se divertir, de brincar, de querer estar com os amigos na bicicleta e sair por aí farrear, era muito maior do que o medo de cair. E tu sabia que para te conquistar aquela diversão, precisaria aprender a andar de bicicleta. E isso foi todo dia praticando, todo dia fazendo. Por mais que a gente fosse criança, fosse pequeno, se tu aprender a andar de bicicleta mais velho, por mais que tenha, na tenra idade ali, que seja mais novo, tu já entendia ali o poder da consistência. Só que a gente esquece isso. Com a pressão de tudo, hoje em dia a gente esquece que qualquer coisa que a gente fez na vida já, que foi um aprendizado, exigiu uma paciência, exigiu um hábito que se consolidou e a gente conseguiu praticar aquilo muito bem. Nos investimentos não é diferente. A gente não pode generalizar tudo, mas tem coisas que não são diferentes. Então, aqui nos investimentos, quanto mais eu pratico, quanto mais eu pego o hábito de investir, de acompanhar o mercado, menos eu sou surpreendido, mais chance eu tenho de valorizar minha carteira e melhor eu fico nos investimentos. Certo, pessoal? Então, acho que eu já falei demais. Foi mais um bate-papo aqui com a imagem da carteira mesmo. Depois eu vou fazer um próximo vídeo explicando aqui os ativos, por que eu invisto em cada um. Vou abrir a carteira de ações também. E no próximo vídeo a gente vai conversando mais. Eu espero que tu tenha gostado aqui do canal, nesse formato agora que eu estou aparecendo aqui e os ativos aqui. Provavelmente os próximos vão ser assim também. Se tu tem curiosidade de saber mais alguma coisa dentro da parte de ações, fundos imobiliários, investimentos dentro da renda variável, ou até mesmo da renda fixa, por que não? Deixa nos comentários que vai ser um prazer se eu puder estar respondendo. Eu me considero iniciante para intermediário, né? Porque eu já invisto há algum tempo, já conheço o mercado, mas por algumas burradas eu recém tive que começar do zero aqui, mas tenho certeza que logo logo já estou chegando, alcançando os melhores objetivos possíveis que eu tenho, certo? Então, um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui e compartilha. Compartilha com quem precisa saber disso, com quem gosta de investimentos também e que é um canal para estar próximo, alguém que começou do zero e que está querendo crescer muito também. E pode contar comigo. Deixa nos comentários a tua dúvida, o teu agradecimento ou a tua crítica, que com certeza será muito bem-vinda para a gente melhorar o canal. Um forte abraço.